Olá, TikTokers! Bem-vindos ao Exame GD, propostas de resolução do Exame Nacional de Geometria Descritiva A 2015, época especial. Vamos lá. Número 1. Determine os traços do plano de rampa θ perpendicular ao plano sigma. Sigma é definido pelo ponto A 7, 3, 1. Lá está o nosso ponto A. E pela reta fronto-horizontal G. A reta G tem 1 de afastamento e 5 de cota. Como nós sabemos, as retas fronto-horizontais são paralelas a x. E não é qualquer plano que consegue ter uma reta destas. Pode ser um plano horizontal, frontal, passante ou rampa. A reta G não tem traços, portanto não me ajuda muito. Mas com o ponto A eu posso fazer outra reta concorrente com a reta G. O ângulo desta projeção R2 é o que eu quis, é livre. R2 cruza G2 no ponto B. Portanto, B e A vão constituir a reta R, que é oblíqua. E as retas oblíquas têm traços. O frontal, F, e o horizontal, H. E assim, posso fazer os traços F de sigma a passar em F2 e H de sigma a passar em H1. Quanto ao plano θ, contém um ponto P de abscissa 0 e 6 de cota, pertence ao plano bissetor β 3. Ou seja, P tem 0, 6, 6. Cota e afastamento igual, que é o que acontece no β 3. Eu não consigo fazer os traços do plano θ nestas projeções. Por isso, vou fazer a terceira projeção, que é um sítio melhor para ver os 90 graus entre θ e sigma. Fiz P3 e vou fazer F3 ali e H3. Precisei também de fazer um arco para obter H3 e vou unir F3 com H3, que dá origem a P de sigma, o terceiro traço do plano de rampa. Por P3 estou agora prontinho para fazer P de θ, que é perpendicular a P de sigma. E esta linha vermelha produz F'3 e H'3, que irão representar a cota do F de θ e o afastamento do H de θ. O F'3 não vai sair dali, mas o H'3 precisa de um arco que devolva o ponto H à abscissa 0, que é onde está o ponto P. E, portanto, faço o arco, fica H'1, coincidente com P2, foi uma coincidência. E agora vou fazer passar por F'3, o F de θ, e por H'1, o H de θ. Feitinho, feitinho. Vamos lá. Número 2. Determine as projeções e a verdadeira grandeza da distância do ponto P à reta R. O ponto P tem menos 5, 2, 9. E depois a reta R pertence ao plano bissetor dos diedros ímpares, β 3. E contém o ponto A, que está em X, com menos 5 de abscissa. Se a reta pertence ao bissetor dos diedros ímpares, ela pode ser perfil passante, fronto-horizontal ou oblíqua passante. O enunciado fala que R faz 40 graus para a esquerda da projeção horizontal. Então é, sem dúvida, uma oblíqua passante. E mais, tem as projeções simétricas em relação a x. Ambas as projeções fazem 40 graus para a esquerda com x. Para saber a distância do ponto à reta, eu vou fazer um plano com as duas coisas. O ponto P sozinho não serve de nada. Então vou fazer assim. Vou passar por P uma reta paralela a R, chamada S. E a reta S é uma reta oblíqua normal.
E isso quer dizer que tem um traço frontal e um traço horizontal. A reta R, que é oblíqua passante, tem os seus traços todos no ponto A. Então, se eu juntar o ponto A ao ponto F, obtenho um traço frontal de um plano. E se juntar o ponto A ao ponto H, obtenho o traço horizontal do plano. Assim, chamei-lhe alfa. O plano alfa contém tudo o que está neste desenho. Contém o ponto A, contém o ponto B, a reta R e a reta S. Se eu rebater tudo, poderei descobrir com rigor e em verdadeira grandeza a distância do ponto P à reta R, porque em projeções não consigo. A reta R é oblíqua passante e não me permite descobrir a distância ao ponto P. Usei o traço horizontal como charneira. O ponto A fica logo imediatamente rebatido e o ponto H também. Isto vai dar muito jeito. Para rebater a reta S, eu vou rebater o ponto F, passando por F1, uma perpendicular à charneira. Com centro em A e abertura até F2, fiz um arco de compasso até chegar à perpendicular à charneira. E lá está o F rebatido. F rebatido vai unir com H rebatido e obtemos a reta S rebatida. Como eu sei que as retas R e S sempre foram paralelas, essa relação mantém-se mesmo em rebatimento. Então, por A rebatido, vai passar também R rebatido. Mas antes, o ponto P. Por P1 passo uma perpendicular à charneira e quando a perpendicular chegar a S rebatido, está P rebatido. E depois, a reta R rebatida, paralela à reta S rebatida e passando em A. Por P rebatido, eu vou passar uma linha perpendicular a R rebatido. Eu obtenho o ponto I. O ponto I é o ponto mais próximo da reta R a partir do ponto P. Está aqui a distância em verdadeira grandeza. Para contra-rebater o ponto I é muito fácil. Passo por I rebatido, uma perpendicular à charneira, até R1. E obtenho I1. I1 vai unir-se a P1. Depois sobe uma linha de chamada até R2 e obtenho I2. I2 vai unir-se a P2. E está feito a verdadeira grandeza e as projeções da distância do ponto P à reta R. Número 3. Determina as projeções de uma pirâmide oblíqua de base regular frontal e das suas sombras própria e projetada nos planos de projeção. Sobre a base, conhecemos o ponto A e o ponto C, que são dois vértices da diagonal do quadrado ABCD. O ponto A tem 0,02, o ponto C tem 8,08. Portanto, isto não é um lado, é uma diagonal. Então, vou construir o quadrado em verdadeira grandeza, fazendo a outra perpendicular, AC, para obter B e D. Todos os pontos têm afastamento zero, portanto, as projeções horizontais coincidem com X. A aresta lateral CV é horizontal e forma 30 graus para a direita com o plano frontal de projeção. Então, por C, passa a tal aresta, que tem a cota constante, ou seja, 8, e em projeção horizontal forma os tais 30 graus para a direita. A pirâmide tem 6 de altura. Ora, se a base tem 0 de afastamento, o vértice vai ter 6 de afastamento para completar a altura da pirâmide. Assim, cá está o vértice. Agora vou juntar o vértice aos 4 pontos da base. Na projeção frontal, AD não é visível e na projeção horizontal, BV não é visível, porque claramente o B tem menos cota que os outros. A direção luminosa é a convencional. Primeiro eu vou passar por V, um raio luminoso, que em projeções faz 45 graus para a esquerda com X. E o raio luminoso intercepta
o plano da base no ponto I, que, recordo, é o plano frontal de projeção. Por I2 vou passar as tangentes à base, T e T'. E descubro que o D e o B são os pontos de tangência. Logo, BV e DV são arestas da linha separatriz. A base, que está colada ao plano frontal, vai estar em sombra. Portanto, o circuito da linha separatriz vai ser B, V, D, C, B. O ponto A não faz parte. Então, isto agora é mais fácil. Os três pontos B, C, D coincidem com a sua própria sombra porque não têm afastamento. E o ponto I vai coincidir com a sombra de V. E assim eu posso unir diretamente VS2 com BS2 e com DS2, sem quebrar apenas sombra no plano frontal de projeção. E agora a mancha da sombra projetada, que está meio oculta por trás da pirâmide, e as faces em sombra são ABV e ADV. Na projeção frontal só vejo ABV e na horizontal só vejo ADV. Está feito. Número 4. Represente em axonometria clinogonal militar uma forma tridimensional composta por dois prismas regulares. O sistema axonométrico apresenta a projeção de Z a fazer 140 graus com a projeção de X e 130 graus com a projeção de Y. Sobram 90 graus entre X e Y. Isto são boas notícias, porque nos permite fazer abscissas e afastamentos em verdadeira grandeza. Sobre o prisma triangular, conhecemos um ponto A e o ponto B. 3, 2, 0 é o A. 3 de abscissa, 2 de afastamento, e faço as linhas de chamada para obter A coincidente com A1, porque a cota é 0. B tem 10 de abscissa, 2 de afastamento, e faço as linhas de chamada, obtenho B coincidente com B1. Este lado AB é o de menor afastamento. Portanto, há um triângulo cujo lado é igual ao segmento AB. Cá está o triângulo. Isto é a base que pertence ao XY, tem cota 0. A altura do prisma é 2. Significa que a cota da outra base é 2. Mas eu não posso fazer 2 cm em verdadeira grandeza. Vou ter que rebater o Z. Então, fiz Z rebatido, perpendicular ao Z projetado. Marquei 2 cm em Z rebatido e passo uma projetante que faz 50 graus com Z projetado. Esta distância, que agora está em Z, vai ser aplicada aos 3 cantos do triângulo que eu fiz. E assim tenho os pontos da base de maior cota do primeiro prisma. O prisma quadrangular usa o A e o B como pontos da base de maior afastamento. Portanto, a distância entre A e B, matematicamente falando, é 7. Seja então que as bases do prisma quadrangular medem 7 de lado. E por isso eu vou ter que fazer em Z rebatido 7 cm, passar uma projetante com 50 graus com Z projetado, e esta medida em Z vai ser aplicada ao A e ao B. E também aos pontos em X, porque diz aqui que a outra base pertence ao XZ. Significa que este prisma tem uma base de afastamento 0. E assim obtenho os 4 pontos que vão formar a face do prisma quadrangular com mais cota. Lá está ela. E agora posso dar destaque às arestas visíveis dos dois sólidos. Acabou.